No livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão aterrorizante da ira de Deus que virá ao mundo nos fins dos tempos. Esses julgamentos acontecerão por um único motivo: para a humanidade se arrepender dos seus pecados e adorá-lo. João descreve esse julgamento em dois grandes eventos: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, falaremos sobre os desastres causados pelas aberturas dos 7 selos e seus significados. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém digno de abrir o livro e romper seus 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é considerado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João, ao ver isso, chora, e então um dos 24 anciões diz a ele: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos." Neste momento, João vê Jesus, o Cordeiro, no centro do trono, cercado pelos seres viventes e os anciões. O Cordeiro é o único digno de abrir o pergaminho e seus 7 selos. Cristo começa a romper selo por selo, revelando seu julgamento sobre o mundo. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. Primeiro selo, o Cavaleiro Conquistador. Ao abrir o primeiro selo, João ouve uma voz de um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: "Venha." Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles representa o surgimento de um líder poderoso conhecido por muitos como Anticristo. Embora sua aparência mostre ser uma pessoa carismática, com seu discurso de paz mundial, com sua coroa e cavalo branco, o arco em suas mãos revela que suas verdadeiras intenções são manipular, enganar as pessoas e tomar o controle do mundo. Segundo selo, o Cavaleiro de Guerra. Ao abrir o segundo selo, João descreve a seguinte visão: "E então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada." Com a chegada do Cavaleiro Vermelho, grandes guerras e conflitos armados recairão sobre a terra. Isso porque ele é descrito como aquele que tira a paz da humanidade, tendo poder para causar as batalhas e conflitos armados mais sangrentos da história. Ou seja, a ira de Deus cairá sobre os adoradores da besta e do falso profeta, que pagarão por suas consequências. Terceiro selo, o Cavaleiro da Fome. Quando o terceiro selo é aberto, João ouve o terceiro ser vivente dizer: "Venha." Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Para quem não sabe, a cor preta do cavalo simboliza a fome, luto e falta de alimento. E esse é precisamente o tipo de calamidade que o cavaleiro montado no cavalo preto trará ao mundo. O cavaleiro carrega uma balança, um símbolo interpretado por estudiosos como a crise econômica. A balança seria um símbolo de falta de alimento e a desigualdade social. Para quem não sabe, 1 denário era um dia de salário na época. Isso significa que as pessoas gastarão toda a sua renda apenas para se alimentar. Quarto selo, o Cavaleiro da Morte. Ao abrir o 4º selo, João ouve o 4º ser vivente dizer: "Venha." Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. João anuncia a chegada do último cavaleiro, chamado Morte, e o seu seguidor, o Hades. Juntos, eles terão poder para matar 1/4 da população mundial, por meio da guerra, fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores. A Bíblia também fala que grande parte dessas mortes será causada por meio dos animais selvagens, que por conta da fome devorarão seres humanos. Apesar de todas essas tragédias, boa parte da humanidade não se arrependerá e muitos se afastarão de Deus. O 5º selo, as almas debaixo do altar. Ao ver Jesus abrir o 5º selo, João relatou:
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quando Jesus abriu o quinto selo, todos os cristãos que haviam sido mortos por causa da sua fé perguntaram a ele quanto tempo levaria para que seus assassinos fossem julgados. Eles então receberam a orientação de esperar pacientemente até que os outros que estão na terra também fossem perseguidos e mortos, ou seja, ainda haveria mais seguidores de Cristo a serem perseguidos e julgados. O sexto selo, o grande terremoto. Quando o sexto selo se rompe, o mundo como conhecemos começa a desmoronar. Veja o que ele diz. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a luz se tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como os figos verdes caem da figueira quando sacudido por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Com a abertura do sexto selo, ocorre a maior catástrofe já vista na história da humanidade. Quando esse selo for rompido, eventos assustadores e cósmicos começarão a ocorrer. Um grande terremoto assustador abalará toda a Terra. O sol ficará completamente escuro, a lua se tornará vermelha como sangue e as estrelas cairão do céu, trazendo uma sensação de caos total. Esses sinais que indicam o início do julgamento final irão aterrorizar o mundo. Contudo, em meio a essas destruições, Deus marca 144 mil pessoas com seu selo, protegendo-as da fúria divina. Esses selados irão pregar as boas novas nos últimos dias, e muitos, mesmo nos momentos finais, se voltarão para Cristo. Sétimo selo, o silêncio antes da tempestade. Se os 6 primeiros selos já causaram espanto e terror, o 7º selo revela um cenário ainda mais aterrorizante e sombrio. A abertura desse selo mostrou a João que muitas tragédias ainda estavam por vir. Ele escreveu: Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer como orações a todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do 7º selo traz uma sequência de eventos devastadores para a Terra. Porém, antes que esses juízos comecem, há um silêncio total no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio parece simbolizar uma última pausa, como se Deus estivesse aguardando que as pessoas tivessem uma chance final de arrependimento. Infelizmente, mesmo com todos esses sinais e calamidades, muitos persistem em seus caminhos errados, chegando ao ponto de amaldiçoar o Senhor pelas desgraças que ocorrerão. Após esse período de silêncio, 7 anjos se preparam para tocar suas trombetas. Cada toque traz julgamentos ainda mais terríveis sobre o mundo. E após todos esses acontecimentos, Jesus finalmente voltará com toda glória e poder. Por isso, meus amigos, esse é o tempo de nós agarrarmos firmemente em Jesus. Mesmo que o futuro traga incertezas e desafios, lembre-se, com Jesus ao nosso lado não há razão para temer. Nele nossa salvação está garantida. Esse é o canal Império Divino e essa foi mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus lhe abençoe.